A memória é o ventre da mente. Escreveu Santo Agostinho, o filósofo cristão, que revolucionou o pensamento ocidental. E dentro desse ventre escuro, guardamos não apenas lembranças, mas cicatrizes que se transformam silenciosamente em veneno. Existe uma metamorfose que acontece nas sombras da alma humana, tão sutil que passa despercebida até o instante em que explode. É a transformação de pessoas genuinamente bondosas em criaturas capazes de crueldade calculada. Não estamos falando de sujeitos que eram maus disfarçados de bons. Estamos falando daqueles que realmente eram íntegros, empáticos, generosos e que um dia descobriram o prazer sombrio da vingança. Talvez você reconheça essa jornada. Talvez tenha observado em alguém próximo essa mudança inexplicável. Aquela pessoa que perdoava se tornando implacável, aquela que compreendia se tornando cruel, aquela que doava se tornando manipuladora. Ou talvez você sinta dentro de si mesmo essa transformação acontecendo, uma voz sussurrando que ser bom não valeu a pena, que é hora de experimentar o outro lado. Esta não é uma conversa sobre maldade óbvia ou psicopatia evidente. É sobre um fenômeno muito mais perturbador, como a retidão se transforma em seu oposto, como a gentileza se corrompe, como pessoas genuinamente boas descobrem que têm um gosto amargo pelo poder de ferir. Porque às vezes a linha entre anjo e demônio não é uma fronteira, é uma ponte que atravessamos sem perceber. A maioria dos homens é tão completamente subjetiva que nada realmente os interessa, além de si mesmos. Observou Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão conhecido por sua visão pessimista da natureza humana. Essa frase deveria nos incomodar, especialmente quando pensamos naqueles que se orgulham de sua magnanimidade. Existe uma ilusão perigosa que permeia nossa sociedade. A crença de que pessoas boas agem por motivações puras, altruístas, desinteressadas. Mas quando olhamos mais profundamente para a psicologia da integridade, descobrimos um fenômeno perturbador. Grande parte do que chamamos de gentileza nasce não do amor genuíno, mas do terror refinado, o medo de rejeição, abandono, julgamento. Observe alguém que se considera íntegro. Note como monitora constantemente as reações dos outros. Seus gestos de generosidade vêm acompanhados de uma necessidade sutil, mas desesperada, de reconhecimento. Você viu como fui prestativo? Notou como fui compreensivo? Isso não é amor, é negociação emocional. É a tentativa de comprar pertencimento através da performance da excelência moral. Vivemos em uma época que confunde docilidade com retidão, submissão com boa vontade. A pessoa boa aprende desde cedo que discordar é perigoso, que estabelecer limites é egoísmo, que dizer não é crueldade. Ela sorri quando deveria gritar, concorda quando deveria questionar, doa-se quando deveria se preservar. E tudo isso por uma razão terrível, porque aprendeu que amor é condicional. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço fundador da psicologia analítica, nos alerta sobre um aspecto fundamental. Como regra geral, o aspecto inconsciente de qualquer acontecimento nos é revelado nos sonhos. E é nos sonhos que toda essa indignação negada se acumula, se condensa, se transforma numa força destrutiva que explodirá quando menos esperamos. Por trás da fachada de amabilidade, um impulso sombrio fermenta. Cada vez que a pessoa boa se anula, cada vez que engole suas necessidades, cada vez que sorri quando deveria rugir, uma conta vai sendo cobrada pela psique. O sujeito íntegro se torna uma bomba relógio emocional. Sua magnanimidade não é sustentável, porque é construída sobre a negação de aspectos fundamentais de sua humanidade. Nossa cultura moderna criou um mito cruel, o de que pessoas verdadeiramente probas jamais sentem ira, ciúme, desejo de vingança. Que santos são aqueles que transcenderam completamente a natureza humana. Mas isso é uma fantasia perigosa.
A verdadeira excelência moral não vem da ausência de impulsos sombrios, vem da capacidade de reconhecê-los e optar conscientemente por não se entregar a eles. Santo Agostinho, o teólogo que influenciou profundamente o pensamento cristão ocidental, enfrentou essa luta interna de forma brutalmente honesta. Ele compreendia que negar nossos aspectos sombrios não os eliminava, apenas os fortalecia no inconsciente. O problema da retidão baseada no medo é que ela cria expectativas irreais sobre o mundo. A pessoa boa acredita que, se for suficientemente gentil, suficientemente prestativa, suficientemente abnegada, será recompensada com amor, respeito, lealdade. Ela vive numa constante esperança de que sua humanidade será reconhecida e retribuída. Mas o universo não funciona assim. Gentileza não é uma moeda que compramos afeto. Probidade não é um seguro contra a traição. E quando essa pessoa finalmente compreende essa verdade cruel, quando percebe que foi usada, descartada, traída exatamente por aqueles para quem se doou, uma crença dentro dela se quebra para sempre. É nesse marco que nasce o ressentimento. Não a cólera comum que explode e passa, mas aquela corrosão lenta da alma que transforma santos em vingadores. E a transformação começa com uma pergunta simples, mas venenosa. Se fui punido por ser bom, talvez eu devesse experimentar ser mau. A vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Observou Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês considerado precursor do existencialismo. Essa tensão entre compreensão e vivência define perfeitamente o dilema de pessoas genuinamente honestas. Elas vivem olhando para frente, acreditando na boa vontade inerente dos outros, projetando suas próprias intenções puras no mundo. Essa ingenuidade não é burrice, é uma forma de esperança, mas também é uma vulnerabilidade mortal num mundo que nem toda hora compartilha dessas intenções. E quando a realidade finalmente rompe essa ilusão, o impacto é devastador. Vivemos numa sociedade que nos ensina a esconder sistematicamente nossos aspectos sombrios. A pessoa boa dedica uma energia emocional gigantesca a negar seus impulsos de irritação, rivalidade, vingança, egoísmo. Acredita que reconhecer esses sentimentos a tornaria má. Mas essa repressão psicológica não funciona como pensamos. Quando negamos uma emoção, ela não desaparece, se transforma, se distorce, ganha força nas profundezas do inconsciente. A cólera é uma emoção primordial, ancestral, necessária. Ela nos protege, estabelece limites, sinaliza injustiças. Mas o sujeito íntegro aprende desde cedo que irritação é feia, que criaturas evoluídas não se exaltam. Então engole a ira, repetidamente. Quando é interrompido, quando é desrespeitado, quando é explorado, a indignação desce, se instala no corpo, fermenta no silêncio. O ódio vem do coração, o desprezo da cabeça, e nenhum dos dois sentimentos está completamente sob nosso controle, alertou Schopenhauer. Quem reprime cólera não a elimina, apenas a transforma em ódio subterrâneo, mais tóxico e duradouro. Ainda mais perigosa é a rivalidade reprimida. O sujeito bom jamais admite ter ciúme. Isso seria mesquinho, pequeno. Então traveste sua amargura comparativa de preocupação moral. Não é justo que ela tenha isso, diz, fingindo defender princípios de equidade. Ela não merece tanto sucesso, sussurra, mascarando seu ressentimento como análise ética. Nossa cultura criou uma mitologia perigosa em torno do padecimento íntegro. Ensina que pessoas boas devem suportar qualquer injustiça com serenidade, perdoar qualquer traição com magnanimidade, aceitar qualquer abuso com compreensão. Mas essa não é integridade, é autodestruição disfarçada de espiritualidade. O marco da primeira traição verdadeira é uma encruzilhada na vida de todo sujeito íntegro. É quando descobre que o universo não é justo,
que a boa vontade não é recompensada, que criaturas conseguem sorrir enquanto enfiam a faca em suas costas. Talvez seja um amigo próximo que o trai publicamente, um parceiro que o engana, um familiar que o manipula, um mentor que o explora. Acima de tudo, não mintas a ti mesmo. O homem que mente a si mesmo e escuta a sua própria mentira chega a um ponto em que não distingue a verdade nem dentro de si, nem ao redor de si. Escreveu Fyodor Dostoiévski, o romancista russo que conhecia intimamente os abismos da alma humana. O ser humano íntegro mente para si mesmo, recusa-se a ver os sinais, ignora as inconsistências, justifica comportamentos injustificáveis, até que a realidade explode em sua face. E nesse instante, uma crença dentro dele morre para todo o tempo, a capacidade de confiar ingenuamente. Compreende que os seres humanos são capazes de maldade calculada, de frieza emocional, de manipulação consciente. E isso o quebra de uma forma única. Porque criaturas más sabiam que o mundo é cruel, nasceram preparadas para isso. Mas o sujeito íntegro construiu toda a sua identidade sobre a crença na boa vontade humana. Agora se sente estúpido, ingênuo, usado. E uma pergunta corrosiva começa a roer sua mente. Se fazer o certo só me feriu, por que continuar? Cuidado, meu senhor, com o ciúme, o monstro de olhos verdes que zomba do alimento de que se nutre, alertou William Shakespeare através de suas personagens. A porção negada se alimenta exatamente daquilo que deveria destruir, tornando-se cada vez mais forte, até o instante inevitável da explosão. O homem, às vezes, está apaixonadamente enamorado do sofrimento. Observou Dostoiévski com uma precisão que deveria nos aterrorizar. Esta frase captura uma das transformações mais perturbadoras na jornada de pessoas boas se tornando más. O instante em que descobrem que o padecimento é mais poderoso que a felicidade. Não porque seja mais prazeroso, mas porque oferece uma coisa que nossa época desesperadamente busca: identidade, propósito e, principalmente, poder moral. O vício em vitimização é um dos venenos mais sutis da alma humana. Quem foi traído, usado, machucado, descobre uma revelação inesperada. Enquanto sofre, possui uma autoridade moral que jamais teve quando era feliz. Ninguém questiona a vítima. Ninguém exige que seja responsável. Suas falhas são perdoadas, suas crueldades justificadas. E essa descoberta é profundamente viciante. Nossa sociedade moderna criou uma hierarquia moral perversa, onde a aflição confere status. Quanto mais cicatrizes você carrega, mais autoridade moral possui. Quanto mais injustiças sofreu, mais direitos especiais adquire. E a pessoa anteriormente íntegra, agora quebrada pela traição, aprende rapidamente a navegar nesse sistema. O problema surge quando o sujeito constrói toda a sua identidade ao redor de suas marcas emocionais. Apresenta-se ao mundo não pelo que é, mas pelo que padeceu. Suas conversas giram eternamente em torno de suas traições, decepções, injustiças. Torna-se especialista em suas próprias chagas, catálogo vivo de cada ofensa, cada desrespeito, cada passagem em que foi menosprezado. Sou um homem mais ofendido do que ofensivo, declarou Shakespeare através de suas personagens, capturando perfeitamente como a vítima crônica se vê, mais prejudicada que prejudicial, mais ferida que ferindo. Mas essa percepção é uma ilusão perigosa que justifica qualquer comportamento subsequente. A vítima crônica desenvolve habilidades de manipulação que fariam inveja aos mais refinados manipuladores. Aprende a usar suas dores não tratadas como armas, suas lágrimas como chantagem, sua angústia como justificativa para qualquer comportamento. Depois de tudo que padeci, mereço isso, diz ao tomar uma coisa que não é sua. Considerando como me trataram, tenho direito de revidar, justifica ao destruir reputações. Se possível, não devemos sentir animosidade contra ninguém, aconselhou Schopenhauer. Mas a vítima crônica
descobriu que sua animosidade, quando embalada em tormento, se torna socialmente aceitável. É capaz de ser cruel, manipulativa, vingativa, desde que enquadre seus atos como resposta ao que fizeram comigo. O aspecto mais perturbador da vitimização crônica é que ela exige a recusa da cura. Se o sujeito se cura, se perdoa, se segue em frente, perde sua fonte de poder moral. Volta a ser apenas alguém comum, sem autoridade especial, sem direitos especiais. Por isso, inconscientemente sabota qualquer possibilidade de cura real. E assim chegamos ao paradoxo final. A vítima crônica se torna inevitavelmente um algoz. Sua obsessão com o próprio tormento a cega para a dor que causa nos outros. Sua sede de justiça se transforma em sede de vingança. Sua sensibilidade às próprias chagas se converte em insensibilidade às chagas alheias. Quando finalmente obtém seu poder, quando finalmente consegue revidar, descobre que se tornou exatamente aquilo que mais odiava. Alguém que fere outros por prazer, por controle, por domínio. A sombra é um problema moral que desafia toda a personalidade do ego. Declarou Jung com uma precisão que corta através de todas as nossas ilusões sobre retidão e maldade. Chegamos ao ponto mais crucial desta jornada. Como alguém consegue reconhecer sua capacidade para o mal sem se entregar a ele? A resposta não está na negação da escuridão, mas na sua integração consciente. O primeiro passo para não se tornar mal é aceitar que você é capaz de maldade. Isso não significa celebrar essa capacidade, mas reconhecê-la, compreendê-la, responsabilizar-se por ela. Existe uma diferença abissal entre a integridade ingênua e a integridade consciente. A primeira nasce da ignorância sobre nossa própria natureza sombria. A segunda nasce da opção deliberada do bem, mesmo conhecendo o mal. Integrar nosso lado oculto não nos mata. Nos fortalece de uma forma que a excelência moral negativa jamais conseguiria. Nossa sociedade nos ensina a temer nossa própria escuridão, como se reconhecer nossos impulsos destrutivos automaticamente nos transformasse em monstros. Mas essa é uma compreensão infantil da natureza humana. O sujeito verdadeiramente maduro aceita que carrega dentro de si potencial para grande integridade e grande crueldade. E é exatamente essa aceitação que o protege de se entregar a qualquer dos extremos. A pessoa boa jamais luta com seus monstros internos. Nega que existam. E assim, quando finalmente emergem, já se tornou aquilo que mais temia. Mas existe um caminho diferente, mais corajoso, mais autêntico. A verdadeira magnanimidade não nasce da negação do mal, mas da opção consciente do bem mesmo conhecendo o mal. A fé é a paixão mais elevada de um ser humano, ensinou Kierkegaard. Mas antes da fé vem a decisão. A resolução deliberada de agir com integridade, mesmo sabendo que podemos agir com crueldade. Esta é uma boa vontade infinitamente mais poderosa que a excelência moral ingênua. Ela não consegue ser quebrada por traição porque não depende da magnanimidade dos outros. Não consegue ser corrompida por desilusão porque já conhece as piores possibilidades humanas. Quando você conhece seu subsolo psíquico, quando o integra conscientemente, quando assume responsabilidade por ele, você finalmente tem opção real sobre quem ser. O ser humano integrado não nega sua cólera, a sente, a compreende e escolhe conscientemente como expressá-la. Não reprime sua amargura comparativa, a examina, aprende com ela, usa-a como informação sobre seus próprios desejos não reconhecidos. Acima de tudo, ser fiel a ti mesmo, aconselhou Shakespeare. Mas ser fiel a si mesmo verdadeiramente significa aceitar tanto nossa luz quanto nossa porção negada. E quando fazemos isso, descobrimos uma revelação extraordinária. Nossa força não vem de ser perfeitos, mas de ser integrais. Criaturas verdadeiramente íntegras não são aquelas que jamais pensaram em fazer mal.
são aquelas que, conhecendo perfeitamente sua capacidade para o mal, optam dia após dia fazer o bem. Essa é a única proteção real contra nos tornarmos maus, a decisão consciente, de instante em instante, de quem decidimos ser. A jornada de pessoas honestas se tornando más não é um defeito da natureza humana. É um aviso sobre os perigos da excelência moral não integrada. A sabedoria está em tornar visível o que está escondido, em integrar o que foi rejeitado, em assumir responsabilidade pela totalidade de quem somos. O desespero é a doença para a morte. Escreveu Kierkegaard. Mas há uma coisa ainda mais perigosa que o desespero. É quando a aflição se torna confortável, familiar, nossa zona de segurança emocional. Talvez você reconheça em si mesmo alguns dos padrões que exploramos. Talvez tenha identificado passagens em que sua gentileza nasceu do medo e não do amor. Ou percebido como certas cicatrizes se transformaram em identidade, como determinadas mágoas ganharam poder sobre suas decisões. Esta não é uma conversa para despertar culpa, mas para despertar consciência. Porque compreender esses mecanismos é o primeiro passo para não ser dominado por eles. Quando você enxerga como a integridade se corrompe, como a humanidade se transforma em ressentimento, como a aflição se torna vício, você ganha a possibilidade de optar por um caminho diferente. A pergunta que fica é profundamente pessoal. Qual é a natureza da sua gentileza? Ela nasce do medo de rejeição ou do amor genuíno? Você é amável porque tem medo de conflito ou porque opta conscientemente pela compaixão? Sua generosidade vem da necessidade de aprovação ou da alegria de contribuir? Essas questões não têm respostas fáceis, e talvez essa seja precisamente a sua importância. O que se faz por amor está sempre além do bem e do mal, observou Nietzsche. Mas quando o amor é traído, quando a integridade é castigada, nasce uma coisa muito mais sombria que a maldade comum. Nasce o ressentimento. E você? Quantas vezes optou pelo ressentimento quando poderia ter escolhido a libertação? Quantas vezes se apegou à dor quando poderia ter escolhido a cura? Quantas vezes usou suas chagas como justificativa, quando poderia ter usado como sabedoria? A transformação de pessoas boas em más não é inevitável. É evitável, mas exige uma coisa que nossa cultura raramente ensina: a coragem de olhar para dentro, de reconhecer nosso lado oculto, de integrar nossa totalidade humana sem se perder na escuridão. Porque no final, a verdadeira integridade não vem da ausência de impulsos sombrios, vem da capacidade de reconhecê-los e optar conscientemente por não se entregar a eles. E essa tomada de posição, feita de instante em instante, dia após dia, é o que nos mantém humanos, nem anjos nem demônios, mas uma coisa muito mais complexa e poderosa. Quem você opta por ser quando ninguém está olhando? Quando foi ferido? Quando tem poder sobre alguém mais fraco? Essas são as perguntas que realmente importam. E suas respostas determinam não apenas quem você é, mas quem você está se tornando. Imagine uma criança que cresce sendo elogiada apenas quando é boazinha, que aprende que amor vem em troca de comportamento perfeito, que descobre muito cedo que sua existência só é aceita quando ela nega completamente suas necessidades, seus limites, sua própria humanidade. Essa criança se torna um adulto que acredita que ser amado é sinônimo de ser útil, que confunde amabilidade com fraqueza, humanidade com submissão. E quando o mundo inevitavelmente a decepciona, quando sua generosidade é explorada, quando sua magnanimidade é vista como ingenuidade, uma crença dentro dela se quebra. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tu me tocaste e eu ardi por tua paz, confessou Santo Agostinho. Mas e quando ardemos não pela paz, mas pela guerra? Quando nos apaixonamos não pela cura, mas pelo combustível para manter acesa nossa indignação? Existe um instante silencioso na vida de todo ser humano em que ele opta por quem vai ser.
Não uma decisão dramática, anunciada aos céus, mas uma resolução íntima, feita nas sombras da alma, quando ninguém está olhando. É quando decide se vai usar sua dor como sabedoria ou como arma, se vai transformar suas chagas em compaixão ou em crueldade. Pense naquele marco em que você foi profundamente ferido por alguém em quem confiava. Lembre-se de como se sentiu, traído, usado, estúpido por ter acreditado. E depois pense na opção que fez a seguir. Optou por se fechar ou se abrir? Optou por se endurecer ou se fortalecer? Optou por usar essa experiência para ferir outros ou para proteger outros de chagas similares? Porque, no final, essa é a única decisão que realmente importa. Não conseguimos controlar as traições que sofremos, mas conseguimos controlar o que fazemos com elas. Não conseguimos evitar que outros nos machuquem, mas conseguimos optar por não perpetuar esse ciclo. A linha entre se tornar sábio ou se tornar mau passa exatamente por essa tomada de posição. E essa resolução está diante de você agora, neste instante, enquanto reflete sobre sua própria jornada. O que você fará com ela?